Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Fizemos uma pausa aí, 4 semanas, né? Pausa forçada, não era a intenção. Nosso calendário contemplava uma parada em abril, recesso, né, de uma semana. Contemplava em julho as férias de 2 semanas. Em outubro, mais uma semana de recesso. Por conta da epidemia, o governo do estado, ao meu ver, de maneira muito acertada, puxou, né, as férias para agora, né, o recesso. Então, tivemos a parada. A gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Precisamos nos preparar para trabalhar com os recursos digitais. Eu mesmo nunca gravei uma videoaula. Na verdade, essa é a minha segunda videoaula que eu gravo na minha vida. Segunda porque a primeira foi agora. Acabei de gravar o terceiro ano, né? Então, do segundo ano eu estou gravando agora. Minha segunda videoaula da minha vida. A gente fica um pouco assim preocupado, né? De acertar. Se eu gaguejar, não tem problema. Eu vou voltar aqui. Vai ser assim, da mesma forma que a gente faz em sala de aula, tá? Eu gravar uma videoaula semanal para vocês. Algumas videoaulas vão ter no final uma atividade para entregar, outras não, tá? Mas é importante que vocês estejam acompanhando aí, tá? Eu quero reforçar uma outra coisa importante. Nós temos um aplicativo aí, o Centro de Mídias São Paulo, tá? Um aplicativo que o governo do estado, com os parceiros aí, desenvolveu para oferecer para vocês aulas, tá? Videoaulas. Então, eu peço que vocês continuem assistindo as videoaulas desse aplicativo, são muito bacanas, muito importantes. Meu trabalho aqui, minha videoaula vai ser em paralelo, tá, gente? Eu tenho, assim, facilidade com informática, consegui aqui montar, mas não é tão fácil assim. Então, assim, vão ser videoaulas, as minhas paralelas. Continue acompanhando, por favor, o aplicativo Centro de Mídias, tá? Você pode usar o aplicativo com seu 3G, com seu 4G, tá? Não vai gastar consumir do seu pacote, nada. É uma internet que o governo do estado está patrocinando, tá? Você pode ficar ligado o dia inteiro, não tem nenhum problema. Lógico, se você sair do aplicativo, aí você paga os seus dados, né? Mas se você tiver no aplicativo do governo do estado, não vai cobrar nenhum dado, tá bom? A gente vai no andamento aqui nas nossas aulas. Nós já vimos já no comecinho do ano a questão da célula, né? O que é uma célula? Seres vivos, né? A situação também da membrana plasmática. Então, a membrana, para que ela serve? Lembre-se da experiência da batata, né, que fizemos na sala de aula. Verificamos um pouquinho também da questão do citoplasma, né, dos componentes internos de uma célula. Nós temos as organelas citoplasmáticas. Lembre-se que nós fomos para a sala de vídeo, abri o aplicativo para vocês verem lá da célula. Vocês mexeram no aplicativo, foi bem bacana. E aí, na sequência, nós temos o estudo do núcleo, né? Então, a célula no núcleo, no caso humano, né? Porque nós temos seres que não têm núcleo. Bactérias, por exemplo, são procariontes, né? Mas seres humanos são células eucariontes. Nós temos DNA e cromossomos no interior das células. E o que é o DNA? São cromossomos. Vamos destrinchar um pouquinho aqui hoje, tá? Lógico, de maneira até um pouco resumida, porque senão ficaria muito longa a aula, né? E cansativo para vocês também. Então, a gente vai procurar aí ser o mais simples possível, tá? Então, DNA, quando se fala de DNA, a gente tem essa estrutura básica, né? Que a gente, os desenhos. Então, é uma fita, veja, uma fita aqui, ó. Eu tenho uma outra fita que está entrelaçada, tá vendo? Ó? E elas estão ligadas por pontes. Na verdade, aqui, quimicamente falando, são as pontes de hidrogênio, tá? Então, é a estrutura do DNA nossa desse jeito. Então, são duas fitas enroladas, estão grudadas por pontes de hidrogênio, tá? Que a gente vai ver direitinho agora a estrutura desse DNA, tá? Aí a parte bioquímica, né? Então, aqui a gente tem a imagem, né? A fita, né? Tá? Essa fita está ligada, as duas fitas são ligadas por pontes de hidrogênio, tá? E aqui, ó, eu tenho uma fita e aqui eu tenho outra fita. Tá vendo? São duas fitas separadas, né? Cada fita é composta por fosfato, né? Que é uma estrutura química, e é padrão, ó, fosfato, tá vendo? Ó? Fosfato é igual todo DNA. E o fosfato do meu DNA, gente, é o mesmo de vocês, tá? Então, quer dizer, o fosfato não é algo que vai diferenciar nós enquanto seres humanos. Lógico, nós seres humanos temos vasta parte do DNA, então, assim, de 99 a 99,9%, né, de 99 a 99,9% de semelhança, tá? Entre seres humanos. Então, quer dizer, uma semelhança menor que essa já gera uma outra espécie, tá?
Então, nós somos muito semelhantes em DNA, mas temos pequenas diferenças, tá? Estudos quanto a isso estão sendo desenvolvidos ainda, tá? Mas o fato é que as diferenças do nosso DNA não estão no fosfato, que é igual para todos, né? Também o açúcar. O açúcar aqui, quimicamente falando, é uma pentose, né? Uma pentose é por quê? Uma, duas, três, quatro, cinco pontinhas. Cada pontinha, em termos químicos, equivale a um carbono, né? Então é um açúcar de pentose, né? E ele é igual, então, para todo o DNA, ó, a pentose. E o meu açúcar do meu DNA é igual ao de vocês também. Então, quer dizer, a pentose não é o motivo de nós termos aparências diferentes uns dos outros, né? E aí nós temos então aqui, né, as bases nitrogenadas, que existem 4 tipos, tá, gente? Nós temos a adenina, a timina, citosina e a guanina. E a diferença entre elas é a estrutura química, que eu não vou abrir aqui, que fica muito pesado para vocês. É uma bioquímica mais pura. Então, quer dizer, essas bases nitrogenadas, elas têm uma estrutura química diferente. E aí acontece, nós temos uma sequência, tá vendo? Ó? G de guanina, A de adenina, C citosina e C citosina. Então, essa sequência em nosso DNA é ela que vai determinar as nossas características, né? Então, o DNA é responsável por características nossas que passam para nossos filhos, se fatalmente, tá? Acontece. Então, o que acontece? Nós temos aqui 4 letrinhas só. Mas o nosso DNA tem bilhões de letras dessas. E lógico, é impossível nós termos aí bilhões de letras iguais. Até mesmo os gêmeos idênticos, eles têm, ao longo da fase de vida deles, alterações pequenas aí, e nunca fica igualzinho, igualzinho. Tá? Então nós temos sequências de DNA, né, que são diferentes entre nós seres humanos. Mas pensando, nós temos uma diferença aí entre um ser humano e o outro de menos de 1%. Tá? Porque lembrando, a grande maioria da nossa sequência é igual porque nós somos seres humanos da mesma espécie. Tá? É... Então nós temos as bases, tá? E é isso aqui que vai diferenciar um ser humano do outro. Certo, gente? Vamos passar lá. Vejam que o DNA, ele tem o DNA, até voltar aqui para vocês verem, ó. Essa é uma fita e essa é outra fita, tá? A fita que tem o G está ligada ao C. Então, guanina sempre faz a ponte, né, com o C citosina. E a adenina faz a ponte sempre com o T, timina. É uma ligação fixa. Guanina com citosina, adenina com timina. Isso é sempre, tá? Uma fita liga na outra dessa forma, tá? Ó. E aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Uma fita ligada na outra, tá? Então, adenina com timina, timina com adenina. É uma ligação sempre, né? Ó. Timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. E vejam que é sempre A com T, C com G, nunca muda isso, tá? Quer dizer, se eu tenho uma sequência numa fita, eu vou ter uma outra sequência na outra fita complementar, tá? Padrão. Então, vamos pensar em termos de gene, né? A gente fala genética. Nossa, genética. O que é genética? Nós temos trechos no DNA, eles vão até ler aqui, a gente vai destrinchar, tá vendo? Ó? Então, genes são trechos no DNA presentes nesses cromossomos, que dão início ao processo de fabricação de proteínas, com as mais diversas funções no organismo. Existem cerca de 3,2 bilhões de bases nitrogenadas em cada célula. Então, aqui até destrinchei a questão da quantidade de bases que eu falei para vocês no outro slide, que eram bilhões, né? Então, o número certo eu coloquei aqui, nem lembrava disso, que eu fiz os slides um tempo atrás aí, estamos destrinchando agora. Então, o nosso DNA ele contém vários bilhões de bases, né? E esses trechos, certos trechos do DNA, eles são usados para fabricar proteínas. E esses são os genes. Então, vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, do A, não, do G, aqui desse G, até o T. Se essa sequência aqui for usada para fazer uma proteína, né, quer dizer, tiver uma função mais clara no corpo, porque quando a gente fala de proteína, é uma função mais clara no corpo para estruturar nosso corpo, né? Então, se daqui, vou voltar aqui, ó, daqui até aqui, a sequência for usada para proteína, isso é um gene. E o restante? O restante pode não ter função ou pode ter uma função desconhecida, né? Porque a genética está muito assim, está muito em estudo ainda. Nós temos questões para serem desvendadas.
né? Mas o fato é, vamos pensar, o gene é um trecho do código da sequência que tem uma função conhecida, tá? Para fazer uma proteína. Basicamente isso, tá, gente? Então, quer dizer, nem todo DNA tem função ou é de função conhecida, tá? Então, isso é gene. E aí, da palavra gene, vem o termo genética que nós conhecemos aí. Tá bom? Vamos passar aqui. Cromossomos. Essa é uma parte importante. O tema cromossomos, aí nós vamos pensar um pouquinho mais na próxima aula, mas eu quero começar uma introdução aqui com vocês. O nosso DNA, ele esticado, né? Ele esticado na célula, ele tem. Todo DNA ele teria 2 metros de comprimento. Pensa, 2 metros é maior que o nosso corpo. Como que isso tudo vai caber dentro de uma célula que você não consegue enxergar? Né? Pensem, como que eu coloco, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, dentro de Diadema? Em termos territoriais, é muito difícil. Mas lógico, as cidades não dá para fazer isso, mas o nosso DNA, se ele estiver enroladinho, condensado, nós conseguimos então colocar ele numa célula que você não enxerga. Né? E aí nós temos os cromossomos. A definição aqui, ó, estruturas compostas de DNA normalmente associadas a proteínas, que contêm genes arranjados em sequência linear, visível ao microscópio durante a divisão celular. Quer dizer o que é isso, gente? Vamos acompanhar aqui, ó, a figura. Nosso DNA, tá vendo? As duas fitas. Tá vendo? O DNA, ó, ele vai se enrolando, ó. Ele vai se enrolando. Ele se enrola com proteínas, ó. Né? Proteínas que chamam de histonas, né? São os nomes das proteínas. Você vai enrolando, 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 enrolando. E forma, então, um cromossomo. O cromossomo, de maneira geral, ele não tem esse formato, tá, gente? Esse é um formato dele quando a célula vai se dividir. Então, é um cromossomo duplicado já, tá? Na divisão. Na divisão da célula, na divisão, o que acontece? O cromossomo se condensa mais. Ele fica, então, visível ao microscópio óptico. Né? E aí nós temos, você consegue ver os cromossomos. Em cada célula humana, nós temos 46 cromossomos, tá? Com este aspecto aqui. Sendo 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe, tá? Então, é uma estrutura bem certinha. E você consegue, quando você pega uma célula que está para se dividir, e você põe o corante nela direitinho, o corante certo, põe no microscópio, você consegue enxergar, então, os 46 aqui dentro da célula, tá? E lembrando, se nós pensarmos que essa sequência aqui, ó, essas sequências, o DNA, né, cada sequência contém um gene que vai me trazer uma proteína certa, tá? Essa sequência tá onde? Tá aqui, ó, gente, ó. Tá aqui, ó, a sequência. Ela vai estar aonde? Ela vai estar inserida no cromossomo. Então nós vamos ter genes inseridos em cada cromossomo, tá? A gente vai ter aí a gene que vem do pai, que vem da mãe. E a gente vai ter um aspecto de dominância, de recessivo, que são assuntos que a gente vai abordar aí nas próximas aulas, eu não quero antecipar hoje. Hoje é uma aula introdutória, inicial, para a gente começar a conhecer e pensar esses nomes aí todos, tá bom? Então eu vou ter os genes, eu vou ter genes, sequências, que estão onde? Nos cromossomos, tanto do pai como da mãe. Eu vou até adiantar uma coisinha para vocês agora, né, que não falamos de lei de Mendel ainda, mas eu quero já adiantar um pouquinho. Essas sequências não são apenas 7, 8 letras. São mais letras, né? Quando eu falei para vocês aqui no slide, e daqui até aqui me dá um gene, uma proteína, na verdade não é só isso aqui. São sequências maiores. É que não caberia no slide para vocês. Não cabe. Sequências grandes. Como são grandes, é mais fácil se abreviar com uma letra. Então, por exemplo, uma sequência com um código. Eu chamo de um A maiúsculo, por exemplo. Uma sequência com outro código. Eu chamo de A minúsculo. Quando eu falo das leis de Mendel, vocês vão entender isso. Mas vamos pensar que eu posso associar essas letras, códigos, né, que representam os códigos, em cada cromossomo. A gente vai ter, por exemplo, um cromossomo que vai ter uma letra, um A maiúsculo, um código que representa o A maiúsculo, e um outro cromossomo com outro código que é um A minúsculo. Tá? E eu vou ter do pai e da mãe sempre. 23 do pai e 23 da mãe. Tá? Tudo isso inserido dentro da célula. Bom, gente, então, nosso objetivo hoje era esse, era uma aula introdutória, é começar esse assunto, tá? Vou deixar uma atividade para vocês, para reflexão, uma atividade que eu preciso entregar, tá? Nós não estamos em sala de aula, mas eu preciso ver o que vocês estão escrevendo, produzindo, tá?
É uma atividade com 4 perguntas, vocês podem copiar no caderno, responder no caderno, tá? As perguntas aí, de que maneira o código genético interfere em nossas características enquanto seres humanos, né? De que maneira esse código ele interfere. Nós comentamos um pouquinho aqui, mas é importante que vocês, além do que eu falei, faça pesquisa para ampliar a sua resposta, complementar. Gente, a biologia é uma disciplina, como as outras também, de investigação. Lembre-se, quando nós estamos planejando lá os nossos trabalhos de investigação científica, temos que pesquisar, nós temos que ir atrás, tá? E não tem como ficar só esperando o que está ali no livro, ou de repente algo que eu falei, não. Pesquisar, vamos incrementar a ideia de vocês, tá? A 2, por que as pessoas são diferentes umas das outras, né? O que diferencia uma da outra? Nós comentamos um pouquinho aqui, mas complementa a resposta com pesquisa, tá? Qual a relação entre DNA e cromossomos? Nós também falamos aqui, mas vamos ampliar a resposta, né? Pequena parcela do DNA é constituída por genes. Qual seria o papel do restante do DNA? Tem uma função? Eu falei aqui um pouquinho por cima, mas deixei em aberto para vocês pesquisar. Livros ou sites confiáveis, tá? Porque, gente, tem uns blogs aí que não dão respostas muito confiáveis para isso. Então procurem lugares confiáveis. Se for o caso, nós temos aí o Google Acadêmico também, que tem artigos científicos bacanas. Essa é uma questão ainda muito controversa, né? DNA, antigamente o DNA era lixo, né? Mas hoje nós temos artigos que já deixam outras noções. Então nossa ideia é fazer essa pesquisa também, tá? E aí, por fim, como que você vai me entregar a atividade? Bem simples. Neste momento, nós não temos ainda montadas as classes do Google Sala de Aula, a gente vai montar isso para o futuro, tá? Mas você vai fazer no caderno a atividade, tá? Coloca nome, número e série, tá? Bate uma foto e me manda para esse e-mail aí, ó, professorgilribeiro@gmail.com, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler sua atividade, se tiverem erros, eu vou mandar um e-mail de volta, apontando, ó, isso está errado, para que vocês corrijam no caderno de vocês, né? E aí vou lançar a nota de atividade normal, como vocês já sabem que eu faço sempre, né? Vou lançar as notas no Diário de Classe Digital, como eu já faço já há 2, 3 anos, ele está disponível aí. E vocês podem consultar, inclusive, as notinhas de vocês. Mas lembrando, gente, nesse momento, a nota não é o mais importante. O importante é o que vocês aprendam, o que vocês façam. Eu falo sempre, nota é um conceito, tá? O que importa é que vocês aprendam. E você sabe muito bem que eu avalio vocês pela progressão. Então, de repente, você tá defasado de aprendizagem, você não entende, você passa a entender. Então, você tem nota 10, nota 9, nota 8. Então, assim, não se preocupe com as notas, façam da melhor forma possível, tá bom? Então, eu agradeço vocês, peço desculpa aí pelo barulho, porque infelizmente nós não temos estúdio aqui em casa. Eu montei esse equipamento aqui, notebook mesmo, programinha certo, para gravar essa videoaula. Espero ter sido claro com vocês. Eu falo um pouquinho rápido, vocês me conhecem já. Se por acaso tiver alguma dúvida ainda, me procurem lá manda um e-mail para mim, fique à vontade. No Facebook, no Messenger, tá? Eu fico à disposição. Se por acaso se você mandar pergunta de dia e não responder, até à noite eu respondo para vocês, porque de dia eu tenho outros afazeres e como nossa aula é à noite, então à noite eu deixo reservado para atender vocês alunos. Tá bom? Então é isso, muito obrigado, fique em paz e até a próxima aula.